Olá, mulheres! Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas estudando o livro Despertar da Leoa, da Lisa Beveri, da editora Chara. Nós hoje vamos entrar para o áudio 20, iniciando o capítulo 8 do livro. As leoas são estratégicas. Força e justiça para os que lideram e decidem, força e bravura para os que guardam e protegem. Isaías 28, 6. As leoas não são as criaturas mais fortes da savana, mas o que lhes falta em força, elas compensam em estratégia e coragem. As nossas irmãs leoas trabalham juntas como uma equipe estratégica de fêmeas com um parentesco. Existem irmãs, tias, mães, filhas e primas no bando. Elas são todas vagamente aparentadas, portanto, conhecem bem os pontos fortes e as fraquezas umas das outras. No que se refere a caçar por comida, procurar um filhote perdido ou treinar e proteger os jovens, cada leoa de um bando tem o seu papel e as suas contribuições a dar. Vamos começar com a dinâmica da caça. 3 fatores significativos entram em cena quando as leoas caçam: a regulação de tempo, a camuflagem e a proximidade. Para a leoa, a regulação de tempo não é apenas crucial, é tudo. Ela aprendeu uma habilidade que faríamos bem em adotar: permitir que o tempo trabalhe ao seu favor. A leoa trabalha com os elementos do tempo e da iluminação para saber quando caçar. Ela caça quando o ambiente é mais favorável, ao anoitecer ou antes do dia raiar. Ninguém pode apressar um pôr do sol ou retardar o seu nascimento, de modo que as leoas são pacientes e premeditadas. A luz reduzida aperfeiçoa a camuflagem delas, o que lhes proporciona proximidade. Com o cair da noite, a visão da maioria dos animais da planície africana declina, ao passo que a visão da leoa permanece intacta. Falarei mais sobre isso adiante. Com a iluminação a seu favor, ela também inclui na equação o tempo e o posicionamento. Em sua maioria, as leoas se escondem nos locais abertos. Elas parecem um tanto casuais à luz do dia enquanto se posicionam a favor do vento ao redor da sua presa. E quando uma leoa localiza a sua melhor posição, ela se deita. O efeito da leoa sobre o rebanho está longe de ser casual. Sua presença reverbera pela planície e os que estão mais próximos entram em pânico e se espalham. Os animais assustados se voltam para ver se a leoa começou a perseguição, mas a leoa não se moveu. Não é hora. Ela está parada e quase imperceptível na grama dourada. Ela pode cochilar enquanto espera, mas o seu sono não é profundo. Ela está apenas reunindo forças enquanto aguarda o momento certo de se mover. O rebanho nervoso se acalma e a leoa é esquecida. As cabeças se abaixam enquanto eles voltam a pastar. Com uma paciência resultante da prática, a leoa se tornou parte da paisagem e sua presa relaxa e fica perigosamente confortável com sua presença. Ela conseguiu gerar a atmosfera de relaxamento que esperava. A leoa age de maneira premeditada. À medida que o anoitecer se aproxima, ela rasteja para mais perto, lentamente e próxima ao chão. Suas enormes patas são praticamente silenciosas, de cabeça baixa. Ela faz pausas calculadas para medir a distância até a sua presa. Surpresa e proximidade são cruciais para o sucesso de seu ataque. Ela não é páreo para a velocidade do antílope. De repente, a leoa irrompe da mata. O antílope, aterrorizado, salta e foge. A sua parte traseira por pouco não é rasgada pelas garras afiadas da leoa. A perseguição começou. Apanhado no terror do momento, o antílope não sabe que está se dirigindo para uma emboscada. Outra leoa o desvia. Ele se volta para evitá-la e corre para o caminho de mais uma leoa. A matança é rápida e quase humana. A nossa primeira leoa errou? Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa é certa: ela fazia parte de um plano estratégico, cuidadosamente executado. As leoas são os únicos grandes felinos que caçam em bando. Os tigres, os leopardos, as panteras e as chitas caçam sozinhos. Mas as leoas caçam juntas. Elas são caçadoras altamente experimentadas. Cada leoa assume a sua posição e aperfeiçoa suas habilidades de caça na companhia das suas irmãs do bando. Os leões machos têm sido conhecidos por se lançarem sobre um rebanho na tentativa de derrubar tudo o que puderem. Um leão é realmente um matador formidável, mas as leoas não se apressam.
Elas dançam. Sua caçada coordenada é de tirar o fôlego. Essa é a razão pela qual a leoa é considerada o ápice da proeza da caça. Proeza. Amo essa palavra, proeza. Amo a maneira como me sinto quando pronuncio. Vá em frente, experimente. Proeza. Já faz algum tempo que tenho introduzido deliberadamente a palavra proeza nas conversas. Ela nunca deixa de fazer as sobrancelhas se erguerem. A palavra proeza não é usada em excesso e nem esgotou seu significado original com outras palavras. Como a leoa, a palavra proeza traz consigo uma medida de deslumbramento e carrega em suas letras uma áurea de mistério. As jovens mulheres que viajam comigo têm sido conhecidas por usarem essa palavra em uma variedade de combinações para testar como ela se encaixa. Elas falam de proezas de viagem, proezas de bagagem, empacotar proezas, proezas em oração e pregar proezas. Quero que proeza seja a nova palavra da moda. Em uma observação mais séria, a palavra proeza tem um significado que quero que as mulheres explorem e expressem. Além de unir o termo caça ao termo proeza, como em a leoa é o ápice da proeza na caça, eu gostaria de vê-la combinada com palavras como feroz, estratégica, inovadora, criação de filhos, estilo e comunicação. As opções são potencialmente infinitas, mas a leoa não fala sobre proeza, ela é a proeza. Se a proeza tivesse uma forma, ela seria definitivamente felina. Embora eu seja uma pessoa que ama cães, não posso imaginar designar a expressão proeza ao meu Yorkshire. Se proeza tivesse uma cor, eu imaginaria que seria dourado. Uma textura, a textura do pelo ondulado. A proeza andaria com propósito e, quando necessário, com astuta discrição. A proeza não pode ser forçada ou fingida, mas ela deve e pode ser desenvolvida. Se você a possui, ela lhe pertence. Proeza é o que torna a leoa poderosa. Ela não se assusta com a sua força, ao contrário, ela se conforta. De acordo com o dicionário em carta do meu laptop, a proeza abrange os termos habilidade, perícia, especialidade, competência, destreza, aptidão e proeficiência. Além disso, amo essa dupla definição: habilidade excepcional, perícia ou força, valor ou bravura excepcional. Como a leoa, você também tem proeza. Há uma habilidade, uma força ou um valor excepcional esperando para ser realizado em sua vida. Ele pode estar escondido, esperando para ser encorajado a se desenvolver. Mas nunca duvide que ele está aí. Deus esconde talentos e habilidades no fundo de cada um de nós. Nossa missão é desenterrá-los e afiá-los. A proeza poderia dizer: não sei, nem faço tudo, mas o que sei, escolho fazer bem. As áreas de proeza geralmente são despertadas por meio de coisas como brincadeira, jogos, esportes ou faz de conta. Existe algo dentro de você que quer sair e brincar? A área de sua proeza pode ser o que é ativado quando você vê leoas sem medo em ação. Quer elas estejam caçando, protegendo, quer treinando, elas fazem o que sabem fazer. E por que as leoas são consideradas o ápice da proeza na caça? Elas caçam juntas, sem competição e sem quebrar a formação. Nenhuma contribuição de uma mulher é mais significativa do que a outra. Precisamos que você seja você. Imitar os talentos de outra pessoa não é útil para ninguém, a menos e menos ainda para você. A individualidade não nasce por meio da comparação, da cópia ou da competição. Cada leoa afia o seu próprio conjunto de habilidades. Faríamos bem em seguir o exemplo delas. Então, desde que estamos ligados às outras, partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Romanos 12, 5, 6. Muitas vezes, participo de conferências formadas por palestrantes altamente dotados. Pode ser intimidador falar em seguida a uma de suas apresentações. Por meio da tentativa e do erro, aprendi que o melhor caminho é apenas ser a melhor versão de mim mesma. Lembre-se, ninguém a convida para o mundo deles para que você finja ser outra pessoa. Eles querem você. Quando leio constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente, no versículo anterior, lembro-me do nosso termo proeza e do fato de que a sua própria criação expressa tanto medo quanto deslumbramento.
Deus não soprou em você um espírito de temor, mas um espírito de amor, poder e clareza mental. Ver 2 Timóteo 1,7. Você foi criada de modo espantoso, não pavoroso ou temeroso. Você, amada, foi posicionada na Terra em um período de terror mundial para expressar a maravilha do nosso Deus. Você foi chamada para ser parte funcional e maravilhosamente, o que, na minha opinião, é outra expressão de proeza. Deus convida a todos para subirem as suas posições como a leoa, cada um no seu lugar, cada um na sua força. A supremacia da leoa na caça é celebrada em muitas culturas africanas. Guerreiros ou caçadores notáveis ganham a designação de filho da leoa. Como você vê, é a leoa que treina os filhotes para caçar, tanto machos quanto fêmeas. Até a Bíblia enfatiza essa dinâmica. Que leoa foi a sua mãe entre os leões, como se orgulhava dos leõezinhos. Seus filhotes cresceram e ficaram grandes, um leão novo e robusto. Ele aprendeu a caçar. Mas o cuidado das leoas não se limita aos seus filhotes. Muitos animais fazem isso. As leoas têm sido conhecidas também por cuidar das leoas mais velhas ou feridas do bando. Elas são a cola que mantém um bando unido, funcionando como uma unidade saudável. O leão macho é uma figura proeminente, que não tem medo de fazer a sua presença conhecida. Em contraposição, a força da leoa está em sua habilidade de quase desaparecer. Não serve ao seu propósito declarar a sua presença durante uma caça. E no que refere a prover alimento para os seus filhotes, a camuflagem é uma vantagem evidente. Se os seus filhotes são ameaçados, porém é outra história. É você quem ensina a leoa a se aproximar silenciosamente de sua presa e satisfazer o apetite dos seus filhotes quando eles se arrastam em sua toca? Jó 38:39. Esse versículo nos permite ouvir Deus e Jó conversando. Essa conversa revela que Deus é aquele que ensina a leoa a caçar, a seguir e a prover alimento para os seus filhotes, que estão esperando. Pergunta-me, como isso é feito? Será que o nosso Deus magnífico coloca pistas e marcas no ambiente da leoa que afiam continuamente as suas habilidades? Será que os elementos da criação inspirados por Deus ensinam a leoa a caçar e a cuidar de seus filhotes, assim como a maravilha da criação desperta o nosso desejo de buscar a Deus e de amar uns aos outros? Uma perseguição implacável. Eu quero expandir o seu conceito acerca de caça. Uma caçada não se limita a matar e depois comer. A caçada também descreve uma perseguição, uma procura ou até um resgate. A forma verbal significa perseguir, seguir, acossar, acompanhar ou ficar deitado à espera. Acho interessante que esses verbos também sejam usados para descrever a nossa busca por Deus. Ó Eterno, ó Deus, corro para ti, a fim de salvar a pele, a perseguição é implacável. Salmo 7:1. Essa caçada é empolgante, amo o conceito de uma perseguição implacável por Deus. É como chamar a sós pela manhã, quando ainda estamos meio dormindo, deixando as nossas palavras ecoarem distantes do tempo. As palavras do versículo sugerem urgência, velocidade de busca determinada. Ele também poderia ser abordado de outro ângulo. Poderia ser o relato de alguém que escapa de algo selvagem e perigoso, ou uma perseguição a Deus através da selva. Ambos funcionam, ambos são emocionantes. Embora eu prefira a ideia de uma perseguição selvagem e perigosa a Deus, também gosto da ideia de que Ele poderia me perseguir intensamente. Às vezes, quando olho para a cadeia de montanhas na janela da frente da minha casa, eu sussurro: Deus, quem és tu? Quero conhecer a mim mesma à luz do teu poder tempestuoso. Sem dúvida, ninguém imagina poder caçar Deus. Seria ridículo sequer considerar fazê-lo e perder o equilíbrio. Mas podemos ter um vislumbre. Escondido nele está tudo o que eu poderia buscar. Amada, nunca senti um chamado tão urgente à caça. É hora de uma busca selvagem por Deus. Assim como a leoa espera com paciência, o tempo de espera faz parte da nossa busca por Deus. O salmista escreveu: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5:3. Caça também significa olhar, buscar ou procurar. Essas palavras ecoam tudo o que eu já disse. Por último, caça denota uma busca, uma missão, uma perseguição ou uma expedição. Como filhas do Deus Altíssimo, caçamos para ter respostas, sabedoria e força. Perseguimos Deus para que Ele possa nos pegar, uma vez capturadas, refletirmos a sua luz à vida dos outros.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabedoria e conselho podem ser encontrados na companhia de mulheres que não apenas correm atrás de Deus, mas que foram perseguidas por Ele. Cada uma dessas mulheres selvagemmente despertadas tem uma porção do amor e da compaixão de Deus para expressar a outros. A terra está esperando para ver o que acontecerá quando a beleza e o amor de Deus não apenas capturarem, mas também mobilizarem um exército de mulheres. Você, amada, faz parte de uma expedição para a verdade e de uma revelação de soluções. Nossa busca por conexões divinas da parte de Deus finalmente vem através de uma revelação do nosso leão, Jesus. Há perguntas que só as mulheres sabem como fazer e há respostas que Deus nos confiou para revelarmos. Para ver isso realizado, nós nos reunimos. Antes de as nossas irmãs leoas caçarem, elas se reúnem. Elas descansam juntas, sentem fome juntas, espreguiçam-se e se levantam juntas. Elas assumem as suas posições de caça e quando tudo termina, elas se banqueteiam juntas. Então o ciclo se repete. As posições podem mudar, mas no fim das contas, as leoas estão juntas. Margaret foi uma antropóloga cultural brilhante que fez essa observação depois de muitos anos imersa em diversas culturas. O relacionamento entre irmãs provavelmente é o relacionamento mais competitivo dentro da família, mas quando as irmãs crescem, ele se torna o relacionamento mais forte. Ao ler essas palavras, eu pensei, é isso que está acontecendo, estamos crescendo. Quando escrevi e pesquisei o meu livro, Nature, percebi a falta de exemplos bíblicos de irmãs vivendo a vida juntas de maneira estratégica. Na verdade, eu estava desanimada, perguntando-me onde eu encontraria um modelo para mulheres que eram amigas e confidentes. Eu estava desesperada por saber. Como você percebe, não nos levantaremos como leoas se o Espírito de Deus não nos guiar ao longo desse processo. Enquanto eu pesquisava na Bíblia em busca de um exemplo, senti o Espírito de Deus sussurrar. O capítulo das filhas está sendo escrito agora mesmo. Diga às minhas filhas para escreverem as suas vidas bem. Não quero correr o risco de que você não saber o quanto a sua contribuição é integral e crucial. Você entende o que isso significa? Estamos escrevendo individualmente e cooperativamente a história das filhas de Deus. Uma companhia de irmãs aparentadas que se reúnem para escrever as suas vidas e que fazem com que cada palavra, ato e escolha conte. Com esse ajuntamento, vejo as leoas de Deus se levantando em força, graça e habilidades ferozes.